Boa noite, chegamos a mais um dia de leitura, 18º dia, desse propósito, e vamos dar início então. Jejum normal. A palavra de Deus, ao falar do jejum de Jesus, revela que nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4:2. Observe as expressões nada comeu e teve fome. Diferentemente dos relatos bíblicos de jejum absoluto, não há menção de que Cristo não bebeu, tampouco de que ele teve sede. A maneira de distinguir na Bíblia se o jejum é total, sem água, ou normal, com água, é observando a própria descrição. Quando de fato não houve ingestão de água, os escritos mencionam tal nível de abstinência. Veja o exemplo de Esdras. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nenhum, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Esdras 10:6. Contudo, quando a Bíblia não detalha essa especificidade, é porque houve ingestão de água. O juramento de Saul na batalha contra os filisteus é uma prova disso. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. 1 Samuel 14:24. Em resumo, o jejum normal é a abstinência de todo tipo de alimento, contudo sem privação de água, diferenciando, assim, do jejum total. Jejum parcial. O jejum parcial, por sua vez, é a abstinência de determinados tipos de alimentos, porém não todos. Admite a ingestão de líquidos e não só água, além de alimentos dos quais o jejuador não tenha se proposto a privar-se. O exemplo mais claro desse tipo de jejum foi feito por Daniel, o que teve levado muitos a usarem as expressões jejum de Daniel e jejum segundo Daniel, como referência ao jejum parcial. Naqueles dias, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Daniel 10:2-3. Obviamente, Daniel não estava fazendo uma dieta. Sim, às vezes, percebo alguns banalizarem dessa forma o jejum do profeta. Jejuns são feitos com propósitos espirituais, inclusive os parciais. Um anjo de Deus falou com Daniel ao fim daquele jejum e disse que o profeta dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Daniel 10:12. Uma clara aprovação do ato. Que Daniel tinha o hábito de jejuar fica atestado no capítulo anterior. Eu voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel 9:3. Este jejum se deu no primeiro ano do reinado de Dário. Daniel 9:1. Enquanto aquele registrado no capítulo 10, que citamos há pouco, é referente ao terceiro ano de Ciro. Daniel 10:1. Fato é que Daniel fazia jejuns, e, ao que tudo indica, não apenas na modalidade parcial, apesar de ser um ícone dessa forma específica de jejuar. Alguns, ao tentarem definir o jejum de Daniel, misturaram os relatos do primeiro capítulo com os do 10º. Este retrata um jejum parcial, enquanto aquele uma restrição alimentar contínua que também carregavam propósitos espirituais. Explicando melhor, o capítulo 10 narra e especifica um episódio de jejum parcial feito por Daniel, em que ele não comeu nada saboroso nem provou carne e vinho por 3 semanas. Já o primeiro capítulo conta outra história, com importantes lições a considerar. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber.
Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e elas estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel 1, 2 ao 3. Os judeus tinham de observar por determinação da lei mosaica restrições a vários tipos de alimentos. Levíticos 11, do 1 ao 47. A decisão de Daniel de não se contaminar com as iguarias do rei era, portanto, mais que uma opção por alimentação saudável, como alguns alegam. Vale lembrar que, naquela época, eles não tinham alimentos processados ou industrializados aos quais evitar. As escolhas do profeta eram baseadas em valores espirituais, apesar de não se tratar de um jejum propriamente dito. Que lições encontramos, então? Se almejamos a cultura do jejum, devemos ter a prática de jejuar com regularidade como Daniel. Mas também podemos viver uma vida jejuada, como a dele. Uma vida jejuada é um estilo a adotar na rotina, com abstenções intencionais. Pode incluir um padrão de controle sobre a quantidade, a qualidade dos alimentos que ingerimos, por exemplo, além de determinados tipos de dietas ou restrição a realizar nos períodos específicos, até mesmo mais prolongados. João Batista, além das restrições de seu nazireado, possuía um padrão alimentar diferenciado. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio de Jordão. Mateus 3, do 1 ao 16. Já vi pessoas tentando explicar a dieta de João Batista, como se no deserto da Judéia não houvesse opção alimentar diferente. Isso não é verdade. João estava próximo ao restante da civilização. Prova disso é que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até lá onde ele estava. Se o acesso das pessoas na região até o Jordão era fácil, o inverso também era verdadeiro. A Bíblia diz que ele se vestia de forma diferente, mas não relaciona isso com falta de opção de roupa. Semelhantemente, não há outra razão para a dieta de João que não seja sua própria escolha. Ele decidiu alimentar-se daquela forma. De todos os tipos de jejum, o parcial é o que possibilita a maior diversidade. Alguém pode permanecer dias em jejum intermitente, por exemplo, pulando certa quantidade de refeições. Outro pode não diminuir a quantidade das refeições, mas incluir privações de determinados alimentos. É possível passar dias apenas com sucos de frutas e caldos de legumes. Como tenho afirmado com recorrência, cada um determina seu próprio tipo de jejum, ou segue uma direção personalizada do Espírito Santo. Ademais, é possível somar os jejuns irregulares também a uma vida jejuada, a exemplo de Daniel e João Batista. Trata-se de uma rotina de abstenção alimentar parcial com benefícios patentes ao corpo e ao espírito. O jejum parcial é provavelmente a melhor forma de iniciação aos jejuns. Também pode servir, como veremos depois, de preparação para votos prolongados. Jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural, que pincelamos há pouco, não é apenas uma sugestão minha à lista de diferentes formas de jejuar, mas uma constatação bíblica. Moisés, por exemplo, absteve-se também de água por 40 dias. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu as tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Êxodo 34, 28. O corpo humano não pode suportar em condições naturais tanto tempo sem água. Vimos que havia de regra jejuns bíblicos com abstinência de água possuem duração máxima de 3 dias, como nos casos de Jonas, Esther e Paulo em sua conversão. Já com Moisés foi diferente. Ele realmente não bebeu nada durante seu jejum prolongado. Esteve imerso na presença e na glória divina por 40 dias,
infere-se, portanto, um evento milagroso sobrenatural. Não é o caso de Jesus, que, embora tenha jejuado o mesmo tempo, nada comeu naqueles dias ao fim, dos quais teve fome. Lucas 4:2. Como já observamos, diferentemente de todos os outros relatos bíblicos, não há menção de não beber, nem de teve sede, quanto ao jejum de Jesus ter incluído a ingestão de água, e o seguinte argumento é apresentado na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além do de um homem cheio do Espírito Santo. Além disso, não podemos dizer que Cristo jejuou por 40 dias como Deus. Ele o fez como homem. Jesus disse: aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. João 14:12. Isso inclui tanto seus milagres quanto seu jejum. Convém citar ainda a experiência de Elias, que muitos não consideram ter sido de jejum. Entretanto, ainda que não tenha sido um jejum convencional, havemos de concordar que se trata de mais um exemplo de alguém que, de modo sobrenatural, não comeu por 40 dias. Examinemos a narrativa bíblica. Deitou-se e dormiu debaixo de um cimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão amassado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tomou e foi dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. 1 Reis 19:5-8. Elias foi sobrenaturalmente alimentado. O anjo que o serviu e ordenou que comesse de novo, apresentou os motivos. Levante-se e coma, porque a viagem será longa. A informação seguinte enfatiza o resultado daquela refeição. A refeição. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Alguns podem argumentar que a comida foi um tônico, mas que o profeta pode ter comido outra vez pelo caminho. A Escritura também pontua que a jornada de 40 dias e noites foi feita por uma força daquela comida de outras. Não acredito que se tratava de um alimento natural, e sim espiritual. Mencionei anteriormente a experiência de Robert Tom, que foi sobrenaturalmente alimentado de modo que conseguisse concluir o jejum que o Senhor orientou que ele fizesse. Tem um amigo, o pastor Gustavo Bessa, que se propôs a jejuar 40 dias ingerindo apenas água. Ele sonhou no 38º dia do jejum que um anjo lhe servia comida. Acordou sentindo-se extraordinariamente fortalecido, diferentemente do que houve com Robert Tom. Teve profunda convicção de que o tempo do jejum já havia se encerrado. Outro fator serviu de sinal de que aquela refeição havia sido mais do que um simples sonho. Ele foi ao banheiro e evacuou. Qualquer pessoa que faz um jejum prolongado sabe que, depois de determinado período, não há mais nada no intestino e a ser expelido, até que se consuma algo novamente. Um exemplo contemporâneo de jejum sobrenatural foi experimentado pelo irmão Yun, conhecido pregador chinês, com extraordinários testemunhos de intervenção divina. Tive o privilégio de encontrar-me com ele algumas vezes, tanto na Alemanha, onde ele mora, como também no Brasil, onde o recebi pessoalmente. Ele exala paixão pelo Senhor, de forma impressionante e difícil de descrever. O irmão Yun compartilha em seu livro O Homem do Céu que, certa ocasião, enquanto prisioneiro da China por pregar o Evangelho, fez um jejum de 74 dias, sem comer nem beber. Não há nenhuma outra explicação para esse jejum, que durou de 25 de janeiro a 7 de abril de 84. Senão que houve uma intervenção sobrenatural. O corpo humano simplesmente não possui condições de sobreviver tanto tempo sem ingestão de água. Só Deus é capaz de alterar esse curso natural. Os resultados também se mostram naturalmente. Houve conversão de muitos presos, resultado de terem testemunhado o sustento divino ao corpo de Yin. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Deus abençoe e boa noite de descanso para você.